Olá a todos. O que são negócios internacionais? Os negócios internacionais referem-se ao desempenho de atividades de comércio e investimento por empresas através das fronteiras entre países. As empresas e as nações trocam muito ativos físico e intelectuais, melhor dizendo, como bens, serviços, capital, tecnologia, know-how e mão de obra. E para isso, a globalização traz grandes benefícios e também grande preocupação, né, para o crescimento de um país. O crescimento dos negócios internacionais coincide com o fenômeno da globalização de mercados. A globalização refere-se à integração econômica e à crescente interdependência de países que ocorrem em escala mundial. Em essência, ela leva à compreensão do tempo e do espaço. A integração das economias é alimentada pelo avanço das tecnologias e de informação, pelo transporte, declínio das barreiras comerciais, liberalização de mercados, crescimento econômico dos países emergentes. Principais conceitos de comércio e investimento internacionais. As formas mais convencionais de transações internacionais são: primeiro, comércio internacional, trocas através de fronteiras internacionais, a qual envolve tanto os bens, mercadorias, quanto os serviços, que são intangíveis. Pode assumir a forma de exportação ou importação. E em segundo, nós temos investimento internacional, transferência de ativos para outro país ou aquisição deles nesse país. Esses ativos, que incluem capital, tecnologia, talento gerencial e infraestrutura manufatureira, são denominados fatores de produção. Então, sobre dois aspectos: comércio internacional, trocas através de fronteiras, e investimento internacional, são transferências de ativo, né? Natureza do comércio internacional: trocas através de fronteiras internacionais, a qual envolve bens e serviços. Pode assumir a forma de exportação ou importação. Nas últimas décadas, o aumento da atividade exportadora das nações continuou a ultrapassar a da produção doméstica. Veja que estão exportando mais, né? Isso é importante para os países, principalmente os emergentes. Essa diferença deve-se, em parte, à economia avançadas como Canadá e Japão, que passaram a adquirir muito dos produtos que consomem em localidades com baixo custo de manufatura, como China e México. Principais tipos de investimentos internacionais: investimento em portfólio, propriedade passiva de títulos estrangeiros, tais como ações e obrigações, não pressupõem uma gestão ativa. O investidor possui um interesse de relativo curto prazo. E temos também o investimento direto estrangeiro. Isso é interessante. Estratégia em que a empresa estabelece uma presença física no exterior por meio da aquisição de ativos produtivos, como capital, tecnologia, força de trabalho,
terrenos, instalações industriais e equipamento. Em geral, as empresas possuem um plano de longo prazo. Natureza do investimento internacional. Dentre os dois tipos de fluxos de investimento entre as nações, estamos primordialmente interessados no ID, que é investimento direto estrangeiro, que é a estratégia praticada pelas empresas mais ativas internacionalmente. Uma série de motivos estratégicos está por trás dessa estratégia. Estabelecer operações de manufatura e montagem ou outras instalações físicas. Abrir um escritório de vendas ou representação para conduzir atividades de marketing e distribuição. Instalar uma sede regional. Veja que o ID é muito interessante para nós, né? Riscos da internacionalização. Os países são caracterizados por uma singularidade nas condições econômicas, nos sistemas políticos e jurídicos e na cultura nacional. Por exemplo, o cenário econômico da Índia difere de forma acentuada do cenário da Alemanha. São coisas diferentes, né? Com isso, a internacionalização de empresas está comumente sujeita a 4 tipos principais de risco. Então, a internacionalização, existem 4 riscos de negócios internacionais que eu gostaria de elencar para vocês nesse momento, né? Os 4 riscos dos negócios internacionais, elencado por Carlos Gil, o nosso autor. Risco comercial. E o risco comercial, ele coloca aqui alguns itens: parceiro fraco, problemas operacionais. De repente você tem um parceiro fraco, né, que não acompanha, e isso traz uma dificuldade muito grande. Problemas operacionais, a dificuldade na operação da tua atividade, daquilo que se propôs a fazer. Momentos de entradas. Momentos de entradas quando você está recebendo insumos, aquilo que você precisa para estar lá produzindo. Intensidade competitiva. Estratégia mal implementada. Então são riscos comerciais, né? Nós temos risco monetário, risco país e o risco intercultural. Nós vamos estar verificando, né, que o risco comercial refere-se à probabilidade de prejuízo ou fracasso de uma empresa resultante de estratégias, táticas ou procedimentos mal formulados ou mal implementados. Então não se faz, né, uma internacionalização de qualquer jeito, né? Embora essas falhas também existam no mercado doméstico, né? As consequências geralmente resultam mais onerosas quando ocorre no exterior. Sim, há uma dificuldade maior quando isso ocorre fora do teu país de origem. Também denominado risco financeiro, que é o risco cambial, né? Nós vamos ver lá na nossa apostila, risco cambial ou financeiro. Refere-se ao risco de flutuações adversas nas taxas de câmbio, quando as moedas passam por acentuada flutuação.
o valor dos ativos, né, tem um impacto violento no valor dos ativos. Lucro e renda operacional de uma empresa pode sofrer redução. Inflação. Outras situações são condições prejudiciais experimentadas por um país que podem ter efeito imediato sobre as taxas de câmbio, devido à crescente inter-relação das economias nacionais. Então você vai para um país que ele passa por esses problemas, por flutuação, e daí você tem esse problema do risco cambial ou financeiro. Existe também o risco intercultural. O que é isso? Refere-se a uma situação ou evento em que a má interpretação cultural coloca em jogo alguns valores humanos. Diferenças de idioma, você pode estar num país e ter essa dificuldade, né, no idioma a ser falado. Estilo de vida. Você pode ir para um país onde o estilo de vida é diferente e isso pode trazer complicações, né? Modo de pensar, costumes, religião, são valores, os valores singulares de uma cultura influenciam a mentalidade e o modo de trabalhar de funcionários e os padrões de compra de consumidores, né? Então, veja, eu costumo contar essa historinha e vou contá-la agora. Certa ocasião, uma empresa mandou alguém lá para a Índia, né, para vender sapatos. Vender sapatos. E a equipe foi, chegou lá tal, e logo já escreveu para a empresa: olha, suspende a produção. Por quê? Porque aqui ninguém usa calçado. Logo em seguida foi outra equipe, a empresa mandou outra equipe para tentar explorar esse mercado. E aí daí a pouco a equipe escreve para a empresa: olha, pode duplicar a produção, porque aqui ninguém usa calçado. São duas afirmações iguais, mas veja, uma com a conotação de crescimento, de possibilidade de crescer. Mas, na verdade, isso ocorre quando nós nos propomos a internacionalizar o nosso negócio. Então, são valores que influenciam de maneira acentuada, né, a nossa empresa e o nosso negócio. Risco país, o que é isso? Também conhecido como risco político. Refere-se aos efeitos adversos à lucratividade de uma empresa causados por desdobramentos, melhor dizendo, nos ambientes políticos, jurídicos e econômicos de um país estrangeiro. Abrange a possibilidade de uma intervenção governamental estrangeira nas atividades de uma empresa. Veja, no caso de nação como Singapura e Irlanda, há significativa liberdade econômica. Por outro lado, os governos chineses, governo chinês e russo, intervêm de modo sistemático nas questões comerciais. Então, o risco país, na verdade, é a liberdade que você tem ou não de trabalhar naquele país. Então, na verdade, são coisas que nos preocupam quando queremos, então, internacionalizar o nosso negócio. Por que as empresas adotam estratégias de internacionalização? As empresas buscam a internacionalização por uma série de motivos. Alguns deles são estratégicos, por natureza, enquanto outros são reativos. Exemplo de motivos estratégicos: aproveitar
as oportunidades do mercado estrangeiro ou adquirir novos conhecimentos. Então, esse é o motivo estratégico. O motivo reativo, necessidade de atender a um importante cliente que expandiu suas operações para o exterior. Existem 9 motivos específicos. Primeiro, buscar oportunidades de crescimento com a diversificação de mercado. Ao diversificar para mercados estrangeiros, as empresas podem gerar oportunidades de venda e lucro não encontrados no mercado interno. Isso nós temos acompanhado e de fato ocorre, né? A internacionalização também pode estender a vida útil de produtos e serviços que atingiram a maturidade no país de origem. Veja, o produto ou o serviço alcançou a maturidade, então é hora talvez de abrirmos as fronteiras, né, de ir para outro país, internacionalizar o nosso negócio. Segundo, obter maiores margens e lucros. Claro, ninguém vai internacionalizar o seu negócio, né, para não ter lucro. Então, para muitos tipos de produtos e serviços, o crescimento de mercado nas economias maduras é lento e tem uma concorrência acirrada. Com isso, as empresas ficam com uma margem magra de lucro. Por outro lado, a maioria dos mercados estrangeiros pode estar mal servida ou simplesmente não atendida. Uma concorrência menos intensa, combinada com uma forte demanda de mercado, implica que as empresas podem obter margem mais alta para a sua oferta. Terceiro, adquirir novas ideias sobre produtos, serviços e formas de negociação. Claro, você internacionaliza teu negócio, né? Você tem aí uma gama de oportunidades para crescimento, mudança, negociação diversas. Como os mercados caracterizam-se por variados conhecimentos e demandas, eles expõem ambientes singulares para as empresas terem novas ideias sobre produtos, processos e métodos de negociação. Exemplo, o Just-in-Time foi refinado pela Toyota e posteriormente adotado por fornecedores e concorrentes estrangeiros. Isso é uma ferramenta de trabalho, né, que hoje está no mundo todo, está nas grandes empresas, né? Quarto item, atender melhor a clientes importantes que se internacionalizaram. Quando a Toyota inaugurou a primeira fábrica na Inglaterra, muitos fabricantes japoneses de autopeças seguiram a montadora, estabelecendo operações próprias nesses países. Então, veja, quando você internacionaliza o teu negócio, né, você vai atender melhor os clientes, né, porque você tem uma gama de parceiros que estarão, né, nessa operação contigo. Quinto item, ficam mais próximo das fontes de suprimento. Muitos casos, né, você internacionaliza o teu negócio e você está mais perto da fonte que você precisa. Com isso, podem beneficiar-se das vantagens do global sourcing, o abastecimento, ou ganhar flexibilidade no fornecimento de suprimentos. Exemplo, empresas em setores extrativistas, tais como de petróleo, mineração e madeira, estabelecem operações internacionais, onde essas matérias-primas estão localizadas
Fica mais próximo, fica mais fácil, né, se obter o seu insumo para a sua empresa. Sexto item, obter acesso a fatores de produção com menor custo ou melhor valor. A internacionalização provê acesso a capital, tecnologia, talento gerencial, força de trabalho e terreno a custos inferiores, qualidade mais elevada ou valor geral melhor em localidades espalhadas pelo mundo. Exemplo, a japonesa Canon transferiu grande parte de sua produção para a China, visando lucrar com a força de trabalho mais barata e produtiva desses países. Veja que essa transferência foi favorável para ela, né? Mão de obra barata. Sétimo item, desenvolver economias de escala. Ao optar pela expansão internacional, uma empresa aumenta em muito o tamanho de sua base de consumidores. Por conseguinte, aumentando o volume de produtos fabricados. As economias de escala podem ocorrer em suprimentos, produção, marketing, pesquisa e desenvolvimento, né, e etc. E oitavo item, enfrentar a concorrência internacional. Muitas vezes nós corremos da concorrência, mas não tem jeito, né? Então, o oitavo item, enfrentar a concorrência internacional com eficácia ou frustrar o crescimento da concorrência no mercado doméstico. Uma empresa pode melhorar, melhor dizendo, seu posicionamento competitivo ao enfrentar a concorrência nos mercados internacionais ou antecipar-se a entrar no mercado doméstico do concorrente para desestabilizar e desacelerar seu crescimento. Veja que você vai então marcar uma posição, né? Você vai marcar, na verdade, com ataque, né, ao teu concorrente. E você vai ser obrigado a melhorar, claro, né? No item, investir em um relacionamento potencialmente vantajoso com um parceiro estrangeiro. Veja que se você vai para outro país com tua empresa, você pode ter parceiros, né, que isto vai criar, né, para você vantagens fantásticas, joint ventures ou alianças, né, que são alianças baseadas em projetos com parceiros estrangeiros de peso, pode levar ao desenvolvimento de novos produtos, posicionamento antecipado em importantes mercados futuros ou outras oportunidades lucrativas de longo prazo. Com isso, eu gostaria, né, de encerrar aqui essa primeira questão com vocês, tá?